Boa noite. Hoje é dia 19 de outubro de 2025. Estamos dando início ao nosso culto, Igreja de Interlagos. Temos o nosso canal na internet, www.igrejadeInterlagos.com.br, e também temos nosso canal do YouTube, Igreja de Interlagos, onde você vai encontrar a gravação das nossas pregações, os nossos cultos, os nossos estudos, amém? Hoje vamos fazer uma pequena reflexão, irmãos. Eu até no final vou pedir oração por um colega lá de trabalho que ele se acidentou de moto e ele bateu atrás de um carro com velocidade. Ele teve uma contusão cerebral, mas está consciente, não vai precisar de operar a cabeça. Mas ele quebrou vários ossos da face, não está conseguindo falar direito, quebrou o maxilar e quebrou os 2 braços, né? E quebrou algumas costelas. Moto é um negócio perigoso, né? E ele está tendo um sofrimento muito grande, porque ele é muito envergonhado, né? E, inclusive, ele não consegue urinar sozinho, né? Ele fica dependendo de outras pessoas. Então, imagina a pessoa com os 2 braços imobilizados, né? É uma situação, além da dor, do desconforto, é uma situação vexatória. Não consegue falar direito, não está conseguindo comer, está ainda esperando cirurgia, né? Esperando cirurgia. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, nossa, mas por que acontece tanta desgraça junto assim com as pessoas? E isso, irmãos, acontece todo dia com muita gente, né? Muita gente todo dia fica doente, se acidenta, tem dissabores, e isso acontece com cristãos e não cristãos, né? E eu acho que toda a luta que a pessoa passa, se ela entender o propósito da vida, ela vai sair maior, ela vai sair mais experiente, né? E eu fiquei assim bastante, gostei muito da pregação que o pastor Weber fez a semana passada, que ele tocou em Filipenses 4, e eu queria ler Filipenses, capítulo 4, meio de trás para frente, porque dá para a gente ter um entendimento melhor do que Paulo quis dizer, né? Então, eu queria que o pastor abrisse no capítulo 4, no verso 19. Capítulo 4, verso 19. Então, fala assim, o meu Deus, isso aí é Paulo falando, essa carta ele foi escrita para o povo de Filipos, né, os filipenses. Ora, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. E aí, irmãos, a gente fica pensando assim, mas eu tenho tanta necessidade que Deus não supre a hora que eu quero, né? Então, eu queria que o pastor voltasse no verso 15. Como eu disse, irmãos, a gente vai ler detalhes para frente esse capítulo. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Isso que ele quis dizer, irmãos, é que nenhuma igreja ajudou ele financeiramente. Vocês vão ver como isso está se referindo financeiramente. Quer dizer, ele ficou desassistido, pregando o evangelho e desassistido. Verso 16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, mandaste o necessário.
está falando de suprir a necessidade, né? 17. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta, mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele sabia que os irmãos tinham se sacrificado financeiramente para mandar um valor para ele. Mas Paulo está dizendo aqui que ninguém ajudou ele, né? Só essa igreja que ele está se referindo, né? Então, irmãos, às vezes a gente pensa assim, nossa, Paulo foi o top dos todos os cristãos, né, que recebeu revelação, que teve tanta sabedoria, que escreveu a maioria dos livros, né, do Novo Testamento, né, e as pessoas não veem e nem valorizam as necessidades que ele passou, e mesmo nas necessidades, irmãos, ele foi firme. Porque as pessoas têm uma postura do Deus garçom, que vai te servir, vem com uma bandeja e te servir a hora que você quer, né? Só que não é bem assim, irmãos. Porque, na verdade, todos passam por necessidades, cristãos e não cristãos. Todos passam, né? Mas a nossa esperança e a nossa diferença é que a gente acredita que Deus vai suprir as nossas necessidades, e se não suprir, a gente sabe que Ele vai nos abençoar lá na final. Ele pode abençoar agora também, mas Ele não é obrigado a nos abençoar agora do jeito que a gente quer, porque Deus não é o nosso empregado, irmãos. E a gente está num mundo que a gente tem tribulações. Então, a gente, às vezes, se depara com cristãos que estão revoltados com Deus, porque Deus deixou-os passar por lutas e tribulações, né? E eles não valorizam o que Deus já fez por nós, que foi a vida eterna. E que Deus nos dá uma paz interna que vem do Espírito Santo, que vai nos fazer tolerar com mais resignação muitas coisas. Irmãos, a gente não pode prometer que o evangelho vai ser isento de lutas. A gente não pode fazer essa promessa. Porque a gente tem exemplos na Bíblia de todos os apóstolos que sofreram lutas. Então, a gente tem que ter essa maturidade de pensar, olha, Deus é benigno, Deus cuida de mim, Deus me supra as necessidades, sim, mas isso não quer dizer, irmãos, que não vamos passar por tribulações. Vocês veem o que aconteceu há 15 dias atrás, e faleceu a esposa do pastor Esdras. E ele não ficou revoltado da vida. Muito pelo contrário, quem falava com ele, ele acabava consolando a pessoa. Agora, eu quero voltar lá em Filipenses, irmãos. Queria que o pastor voltasse novamente. Agora, eu queria que o pastor abrisse no 4, no verso 11. Só para a gente fechar o ciclo, irmãos. 4, verso 11. Então, vocês estão vendo que Paulo está falando de necessidades. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo já tinha sublimado dessas coisas aqui terrenas, irmãos, porque ele tinha uma fé tão grande, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Aí ele falou assim no 12, olha, sei estar abatido, sei ter em abundância. Em toda maneira,
E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E quando ele diz isso, irmãos, ele está dizendo assim: eu estou preparado para todas as coisas, porque o evangelho não é fazer todas as minhas vontades. Muito pelo contrário, o evangelho é eu querer fazer a vontade de Deus. Só que, enquanto eu estou aqui na Terra, eu sei ter abundância e sei ter escassez. Eu sei passar por saúde e sei passar por doença, porque a minha vida espiritual não pode depender das circunstâncias. A minha vida espiritual tem que depender de Jesus Cristo. Não tem que depender se eu tenho coisas boas, coisas ruins. Aí vem o versículo que todo mundo gosta de falar, né? Que é o versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E quando o pastor Weber falou esse versículo a semana passada, ele explicou exatamente isso. Quando eu digo posso todas as coisas, eu quero dizer, eu sei ter fartura, mas eu também sei ter escassez. E isso não pode abalar a minha fé. É isso que Paulo quis dizer. Ele não quis dizer, olha, eu posso ter casa, eu posso ter carro, eu posso ter um bom emprego, eu posso ter saúde perfeita, eu posso ter os filhos todos aqui do meu lado, eu posso... Não, e nem isso que ele quis dizer, irmãos. Isso não se trata de triunfalismo, de eu triunfar em todas as coisas, porque eu posso tudo. Não. Paulo quis dizer assim, olha, a minha vida com Cristo não depende de eu ter fartura ou ter escassez, de eu ter saúde ou ter doença. Porque eu posso viver todas essas coisas porque Cristo me fortalece. Tá bem, irmãos? Eu só queria pedir para a Luciana fechar o microfone. Bem, irmãos? Desculpa, eu não vi que estava ligado, peraí. Então, irmãos, eu quero fazer uma pequena oração para a gente dar continuidade ao nosso culto. Com essa palavra, eu posso todas as coisas, porque eu sei viver em abundância e sei viver em escassez. Aí eu posso continuar minha vida com Cristo. E a minha vida cristã não vai depender de bonança eterna. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou, né? Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos nessa hora, Pai. Nós nos alegramos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Reunidos nesse tempo que separamos, Senhor Deus, em especial, Senhor, para que a nossa mente, Senhor, e o nosso coração esteja totalmente voltados a Ti, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, possa estar cativa a Ti nessa hora, Senhor. Que as nossas vontades possam estar totalmente submetidas à Tua vontade, Pai. Que os louvores, Senhor Deus, brotem da nossa alma, Pai. Que a palavra que vai ser dita aqui, Senhor, seja um bálsamo, Senhor Deus, para nossas vidas. Que a palavra que seja dita aqui, Senhor, seja uma instrução para as nossas vidas, Pai. Que a palavra que vai ser dita aqui, Senhor, seja um endireitamento, Senhor Deus. Se estiver alguma coisa torta que ainda tem que ser consertada em nossas vidas, Pai. Nos dirigimos a Ti, Senhor, com respeito, com gratidão, com o nosso coração, Senhor, aberto a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador. Jesus, abençoa esse culto, Pai. Abençoe cada irmão que for ouvir esta palavra, Pai. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.